todos, com o quórum posto da primeira Câmara Deliberativa desta Casa, a coordenação de plenário para os meios de sua competência, por gentileza. Ata da 21ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da Primeira Câmara sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, Anselmo Roberto de Almeida Brito e Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, onde reuniram os senhores conselheiros, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente solicitou a inversão de pauta devido a compromisso agendado. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 9413-2012, TC 13034-2013, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados acórdãos números 660 a 666. TC 4017-2017, FUNCONTAS, adiado para a próxima sessão. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. A partir desta relatoria, o excelentíssimo senhor presidente convoca para assumir a presidência a senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, que dá continuidade à ordem do dia. TC 804-2019, TC 9086-2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 667 a 696. TC 5263-2013, TC 14011-2017, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções número 53 a 57. TC 1537-2018, um contrato retirado em pauta. Conselheiro relator substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 7480-2017, TC 2308-2016, entre outros relacionados a aposentadorias e aplicação de multa. Aprovados acórdãos números 697 a 704. No processo TC 16371-2012, o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel foi convocado para compor o quórum, devido ao impedimento do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante por ter participado nos autos quando membro do Ministério Público de Contas. TC 1562-2013, contrato, aprovada a resolução número 58. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 244-2012, TC 2734-2016, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 705 a 719. Não havendo mais processos a relatar, a excelentíssima senhora presidente em exercício facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação, a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira? De acordo, excelência. Como votaria o conselheiro Sérgio Maciel? De acordo, senhor presidente. Aprovado. Coordenação de plenário. Mais alguma coisa relevante? Não? Não. Excelências, antes de adentrarmos à ordem do dia, está franqueada a palavra. Eu não entendo quem queira fazer uso. Para a sua relatoria, o conselheiro Rodrigo Siqueira. Senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, doutor Gustavo. Excelências, eu estou retirando de pauta o processo TC de número 11.289/2013, tendo em vista que de última hora nós verificamos que se trata de um processo de competência de outro relator, de modo que nós estamos retirando de pauta e vamos determinar a redistribuição assim que puder para o novo relator. Portanto, minha pauta fica adstrita a um único processo, excelências, que seria o processo TC 1766/2006, que se
trata de um contrato, fiscalização ordinária de contrato, celebrado entre a Câmara Municipal de Maragogi e o senhor José da Costa Santos, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de restauração de placa luminosa da Câmara Municipal de Maragogi, exercício financeiro de 2005. O contrato foi executado no valor de R$1.000, com data de assinatura em 23 de fevereiro de 2005. Também sem informações quanto à data em que houve a publicação, conforme a ficha de informações da Procuradoria Jurídica, na seção de contratos e convênios deste tribunal. A seção de contratos e convênios, por sua vez, se manifestou pela inexistência de qualquer dano ao erário, somente o fato que deixou de constar nota de empenho, bem como a publicação do extrato do contrato. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer coletivo de número 1126/2014, da primeira Procuradoria de Contas, da lavra do doutor procurador Ricardo Schneider Rodrigues, o qual apontou as seguintes irregularidades. Item A, que não houve justificativa de preço do contrato firmado pela Câmara, apesar do gestor ter afirmado que foi realizada a pesquisa de mercado, que não houve justificativa do gestor pela escolha da modalidade de contratação, nem da escolha do prestador de serviços, que não houve nota de empenho, que ao tempo da contratação inexistia Procuradoria Jurídica na Câmara Municipal e, por conseguinte, que o contrato havia sido celebrado sem antes ter passado pelo órgão de análise jurídica da Corte. O Parquê de Contas opinou também pela audiência prévia do gestor e, no mérito, pela não anotação do contrato em apreço e aplicação de multa prevista no artigo 48, inciso 3, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Os autos foram recebidos no nosso gabinete em 19 de setembro de 2018 e, em seguida, foram remetidos novamente a DEFAFON, conforme despacho de número 49, de folhas 49. Considerado largo período de tempo, decorrido entre o início do presente processo e o momento atual, nós determinamos o encaminhamento dos autos novamente ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer de número 1511/2022, opinou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do parágrafo 1º da Lei 9.873/1999, com o consequente arquivamento dos presentes autos. Esse é o relatório sucinto, senhor presidente. Com a palavra o órgão ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor relator. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o segundo parecer ofertado nos autos e opinamos pela incidência, para que o tribunal reconheça a incidência da prescrição da pretensão punitiva. Em discussão e votação. Desculpa, Excelência, conclua. Excelência, eu trago o voto, não posso deixar de fazer a crítica à forma como nós fazemos esse tipo de fiscalização. Se trata de um contrato de baixíssima relevância, em que pese termos encontrado inconsistências inúmeras que podem passar pelo crivo do controle, que não podem, né, do controle externo. Mas essa crítica, ainda que houvesse uma atuação tempestiva do controle externo, muito pouca efetividade ou muito pouco resultado prático traria para a administração pública. Haja visto o valor diminuto da contratação
Mas, enfim. Excelências, nós mencionamos a temática da prescrição no nosso voto, fizemos referência a entendimentos do Supremo Tribunal Federal com relação à imprescritibilidade apenas quando verificado ato administrativo ilícito e doloso, né? Conforme jurisprudência já pacificada naquela Corte Suprema, consolidada no tema 897, em repercussão geral. Mencionamos que o ofício fiscalizatório do Tribunal de Contas há de ser alcançado pelo manto da prescritibilidade, nos termos da lei, conforme exaustivamente debatido, até mesmo nas sessões de julgamento desta Corte de Contas, e que, ressaltamos novamente, a imprescritibilidade ela deve ser reservada apenas a atos administrativos que importem um desvalor tipificado como de improbidade. Convém atentar para o intuito do legislador, na medida em que este fixa uma correlação entre prejuízo sofrido pelo erário e a ação de ressarcimento, eis que esta demanda revestida da imprescritibilidade necessariamente há de ter como causa de pedir prejuízo causado ao patrimônio público. Mencionamos também a súmula número 1 do nosso Tribunal de Contas, cujo inteiro teor predica, entre aspas, que o exercício da função sancionatória pelo Tribunal de Contas sujeita-se à prescrição, aplicando-se nesses casos, por analogia, a Lei 9.873/99. Por fim, mencionamos também que o contrato foi celebrado no ano de 2006, que nós observamos no presente processo de fiscalização a incidência da prescrição trienal, haja vista que o processo ficou paralisado por período de tempo superior a 3 anos. Isso nós constatamos na passagem do parecer pela Procuradoria Jurídica, proferido em 2008, e o primeiro ato subsequente praticado no presente processo foi o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas em 7 de maio de 2014. De modo que nós estamos trazendo voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e pelo arquivamento do presente processo de fiscalização. Ressalta ainda que esse voto nós encaminhamos a todos os conselheiros, mas fizemos pequenos ajustes ainda hoje, e de modo que, na essência, esse é o voto que nós proferimos nos autos. Em discussão e votação. Conselheiro, perdoe o atraso. Não, tudo bem. Quem está relatando? O conselheiro Rodrigo? Primeiramente. Depois o senhor me põe para relatar. A senhora, Por gentileza, porque não estou então podendo. Eu vou ter que sair. Tudo bem. Tá. Obrigada. Não. Ainda em discussão. Em votação, votaria conselheira Rosa. O conselheiro Rodrigo está relatando um processo de controle de legalidade de ato de gestão, e ele já finalizou e já estava colhendo os votos. Indaga a Vossa Excelência gostaria de ser colocada a par, ou eu poderia colher o voto dos presentes até então? Por gentileza, conselheiro, pode colher os votos? Perfeitamente. Eu cheguei um pouco atrasada e não deu para ouvir, e não quero
atrasar ainda mais a pauta. Perfeitamente. Como votaria, então, o conselheiro Sérgio Maciel? Foi o relator, senhor presidente. Excelências, eu nesse tipo de processo, até ainda pela Constituição que eu já declinei em outras sessões, a tendência é que eu poderia votar acompanhando o conselheiro Rodrigo com relação à constatação da prescrição trienal. Mas entendendo que esse tipo de processo é um daqueles processos em que o tribunal tem o dever de julgar, eu ainda acredito que esse fato não há nada que possa trair a prescrição para que o tribunal não faça. Que esse processo, no meu sentir, ele não é um processo próprio de sancionamento, ele é um processo de análise de regularidade de gestão. Inclusive, essas análises podem e até devem ser levadas para os processos de contas de gestão, lhe dando o substrato necessário da sua regularidade ou não. Sendo assim, eu divijo no sentido de que, pelo relato, não foi ofertado a oportunidade para o juiz se manifestar, não foi no sentido que, se havendo a possibilidade, se estabeleça a dialética, com a dialética posta, nós possamos efetivamente julgar os autos. Esse é o meu voto que fica consignado. Em sendo assim, proclamo o resultado aprovado o voto do conselheiro Rodrigo com a divergência do conselheiro Anselmo. Excelência, com a palavra. Excelência, minha pauta fica esgotada, portanto. Excelências, peço a atenção dos senhores a um pedido da conselheira Rosa, que ela pudesse relatar aqui. No meu caso, não tem qualquer objeção, e indago ao conselheiro Sérgio Maciel e ao conselheiro Alberto se haveria algum problema ela relatar neste momento, mesmo pedido, é um pedido válido, embora feito no momento já tendo começado a sessão, mas não impediria que ela o fizesse. Conselheiro Alberto. Eu acho até que já é de ordem mesmo, né? A conselheira acho que é a mais antiga entre os Vossas Excelências conselheiros, mesmo que tenha vindo depois, né? Eu acho, né? Perfeitamente. Conselheira Rosa, com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, as minhas desculpas aos colegas em virtude do atraso, mas se deu por motivo de ordem superior, e agradeço a compreensão de voltar a pauta para a ordem. Tenho a relatar, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, um total de 30 processos. São 14 que compreendem atos de pessoal, encaminhados aos gabinetes de Vossas Excelências, nosso posicionamento através do ofício 19 de 2022. E em virtude disso, e como de conhecimento de Vossas Excelências, nós trazemos e estamos colocando-os para apreciação, com o conhecimento de Vossas Excelências, no ofício encaminhado. Nosso posicionamento é isso. Muito. Gustavo, por gentileza. Senhor presidente, o Ministério Público reitera todos os pareceres ofertados nos autos e opinamos pelo registro de todos os atos relatados pela conselheira Rosa Albuquerque. Em discussão e votação, vamos votar de conselheiro Rodrigo. Excelência, acompanha a relatora. Também acompanho, aprovado. Excelência, com a palavra. Presidente, gostaria também de solicitar de Vossa Excelência a retirada de pauta do processo 858 de 2018 e o 8923 de 2017. Um deles, o 8923, foi observado já em último momento que não faz parte da nossa relatoria. E em virtude disso, estamos retirando de pauta para fazer o encaminhamento que se faz necessário. Excelência, por gentileza, o 858 de 2018
23 de 2017. Só para eu marcar aqui. Um diz respeito ao ato de pessoal, que nós também entendemos Tá. no último instante que carecia de uma melhor atenção e tivemos algum problema na hora da... Então, virtude disso está sendo... Pessoal, por nós votados e aprovados, não está o 8923 de 2017, que fica consignado em ata, por gentileza. E a retirada também de pauta feita pela conselheira Rosa e, evidentemente, a anterior pelo conselheiro Rodrigo. Temos também a relatar, senhor presidente, são 16 processos de representação e denúncia. Todos os processos tratam do mesmo objeto. São todos referentes à Equatorial, em determinado momento Eletrobras ou Equatorial, que também a nossa posição já foi encaminhado ao gabinete de Vossas Excelências. Não houve encaminhamento nem manifestação do Ministério Público em virtude de já haver posicionamento na Corte e em virtude da posição ser todos pelo arquivamento, nós entendemos desta maneira e está constando no nosso posicionamento, repito, encaminhado para conhecimento de Vossas Excelências através do ofício. Dessa forma. A senhora concluiu essa parte já? Sim, então, os processos, são 16 processos, todos com o mesmo objeto, referentes à Eletrobras, também Equatorial atualmente, e o que nosso posicionamento também foi encaminhado para o conhecimento de Vossas Excelências através dos ofícios, e em virtude disso, entendo por não fazer a leitura, mas se Vossas Excelências algum tiver necessidade, eu farei a leitura completa da nossa decisão, do nosso voto, e caso não, porque nosso gabinete enviou a cada um dos senhores como nós nos posicionamos e entendemos que ficou desta forma suprida a informação. Sim, sim. Perfeitamente. E nosso voto, presidente, como na forma que já acredito o conhecimento de Vossas Excelências, é pelo arquivamento de todos. Perfeito. Então, com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, o Ministério Público entende que não caberia a conselheira Rosa, nem qualquer outro conselheiro, determinar processos que sejam encaminhados ou não ao Ministério Público. No entanto, no caso concreto, como está tendo a intervenção oral, o Ministério Público não vê prejuízos nessa fase. Então, opinamos pelo arquivamento, mas solicitamos que todos os processos, ainda que sejam de decisão reiterada do tribunal, sejam repassados ao Ministério Público, porque pode haver um amadurecimento, né, da tese. Mas, repito, os processos ora relatados pela senhora recebem um parecer oral agora e opinamos pelo arquivamento, mas que nos próximos sejam mandados só para o efeito de cumprir o rito e que cabe ao Ministério Público decidir se ele intervém ou não. Com essas ressalvas, senhor presidente, o Ministério Público opina pelo arquivamento. Excelência. Doutor Gustavo, nós só tomamos este encaminhamento porque antes tivemos o cuidado de encaminhar nossa assessoria ao Ministério Público diretamente com a Procuradora-Geral e lá na conversa que foi
realizada, a procuradora se posicionou no sentido de que não haveria prejuízo em virtude do objeto e de posicionamento já firmado na Corte e, neste momento, como agora Vossa Excelência se posiciona, tomaria ciência e, em virtude disso, nós, para poupar o tempo e de forma que seria um tempo gasto desnecessariamente, até porque tivemos esse cuidado de fazer a interlocução, de ir até ao Ministério Público, tomamos a posição desta forma e nos encaminhamos dessa forma, acreditando que não traria prejuízo, pelo contrário, estaríamos trazendo um benefício, ganhando tempo. Conselheiro Rosário, me desculpe, eu não sabia desse entendimento da doutora Estela. Ouso discordar, mas já está acertado entre os órgãos, não vejo problema. Viu? Então, me desculpe pelo ato falho. Não, Vossa Excelência também guarda sua razão, doutor Gustavo, em fazer o registro de que seja obedecido o rito. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Acho que nós devemos nos ater e nos preocupar com isso, para que não venha trazer prejuízo a nenhuma das partes no processo, mas fazemos o registro agora do que se procedeu. Muito obrigada. Excelências, então, em discussão e votação, Excelência, eu verifico, peço para aqui, já falando primeiramente, que os processos, eles não têm a publicação do nome dos gestores em pauta. Então, eu tenho um posicionamento a respeito disso. Então, eu me recordo que, se eu não estiver enganado, eu tenho até votado de forma contrária, no sentido que se estabelecesse o processo adequado por falta da publicidade normal, comum, adequada. Mas eu gostaria de fazer o seguinte: ao invés de botar dessa forma, mudar um pouco e levantar uma preliminar nesse sentido, submeter a esta Câmara e, conforme for a decisão, passarmos ao julgamento aí do mérito. Mas, Vossa Excelência pedir a palavra, pois não. Presidente, nós também fizemos essa observação, tivemos o cuidado com relação a essa situação, mas também observamos, por isso nos mantivemos neste posicionamento, em virtude de ser pelo arquivamento e não causaria nenhum prejuízo. Então, também pela preocupação da celeridade processual, nós entendemos que trazer o processo nessas circunstâncias não seria prejuízo algum, não traria nenhum prejuízo. Estaríamos, pelo contrário, tendo um ganho, né, na realidade. É por isso, mas se Vossas Excelências entenderem que não há condição de ser deliberado em virtude disso, nós repautaremos todos e faremos a publicação. Porque, na verdade, no sistema também não constavam os nomes dos gestores, só dos municípios. Entendo, Excelência, entendo. Aparentemente, o senhor Rosa se manifestou, já até voltou na questão preliminar levantada por mim. Então, eu submeto, gostaria de ouvir o conselheiro Rodrigo, do que ele, como é que ele se manifestaria a respeito da necessidade ou não de, nesses processos, ou em todos os processos, haver, né, a publicação adequada, a exemplo desse, com o nome dos respectivos gestores, senhor conselheiro. Não há prejuízo nenhum para os interessados, né? O voto é exatamente no sentido de determinar o arquivamento. Os responsáveis legais não seriam prejudicados com o julgamento que nós estamos produzindo no dia de hoje, de modo que, em razão disso, não vejo problema nenhum em serem relatados os processos. Então, aparentemente, aliás, vencido na questão preliminar, passamos à questão final. Como votaria o conselheiro Rodrigo, acredito que já tenha antecipado o voto. Com relação à preliminar, eu não acolho a preliminar,
de nulidade da relatoria. Com relação ao mérito, eu estou acompanhando o voto de Sua Excelência Relatora. Eu também acompanho, já vencido na questão quanto à necessidade da publicação adequada, fazendo a sugestão, caso não esteja, de enviar as cópias desses processos das respectivas prestações de contas. É a praxe nesses processos, então, aprovados, parece que já consta. Sim. Estão aprovados os votos, os votos nos processos da conselheira Rosa Albuquerque. Excelência, a palavra. Senhor presidente, mais uma vez eu gostaria de contar com a compreensão de todos e pedir para que eu possa me retirar da sessão. Perfeitamente, excelência. Muito obrigada. Nada. Com a palavra para a sua relatoria, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, não tem o processo a relatar. Para a sua relatoria, o conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, tenho a relatar inicialmente 7 processos que foram enviados em lista para Vossas Excelências por meio do ofício circular de número 37/2022. Tratam-se de 2 processos de registro de ato pessoal, né? No caso, aposentadorias, sendo o primeiro o 14678 de 2016, pela o tema 445 da repercussão geral, né, do STF, e o segundo o 16217 do Alagoas Previdência, normal, uma aposentadoria normal, a emenda 47 de 2005, e com concordância também dos pareceres todos desde aqui. E mais 5 processos, sendo desses de contratos, o número 3698 de 2017, 13035 de 2015, 3730 de 2017 e o seu apenso, o 6743 de 2018, o 3734 de 2017 e o 582 de 2017, todos pela regularidade e com ressalvas, as respectivas ressalvas colocadas nos dispositivos, né? E é dessa forma que eu proponho que Vossas Excelências votem no sentido de registrar os primeiros 2 processos, né, os atos de aposentadorias, seja dada ciência ao Alagoas Previdência, e lembrando sobre a possibilidade Alagoas Previdência e, no caso do processo 14678 do FUNPREMA, que é o Fundo Municipal Previdenciário de Maribondo, né, que sejam dadas ciência aos respectivos institutos de previdência, que seja também observada, se for devida, a compensação financeira, quando haja contribuição para mais de um regime, determinada a devolução dos respectivos processos originários aos institutos de previdência, genericamente falando, e para a publicidade de direito. E na questão dos contratos, que sejam julgados pela regularidade com ressalva, fazer recomendação aos atuais gestores que não incorram mais nas regularidades observadas nas ressalvas, seja dado ciência, né, dos respectivos pareceres técnicos e a publicidade para fins de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências essa decisão. Gostaria inicialmente, doutor Alberto, que o Ministério Público se manifestasse. Parece que Vossa Excelência votou todos os processos. Não tem problema, a gente tenta fazer aqui o necessário discernimento. Se manifestasse sobre os 2 processos de ato de pessoal, de número 16.217 de 2018 e 14.678 de 2016. Senhor presidente, o Ministério Público reitera os pareceres ofertados autos e opinamos pelo registro. Sendo assim, em discussão e votação, como votaria o conselheiro Rodrigo? Excelência, acompanha o relator. Também acompanho, aprovado. E, doutor Gustavo, sobre os outros 6 processos de análise de atos de gestão, por assim dizer, como se manifestaria o Ministério Público?
Senhor presidente, também reiteramos os pareceres ministeriais e opinamos pela regularidade da contratação. Só um minutinho, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um minutinho, Excelência. No meu aqui aparecem 6. Por quê? Porque ele não relatou esse aqui não, só falou esses 5 números aqui. Tá. Esse aqui ele não falou ainda não. Doutor Roberto, indago se o processo 3156 de 2018, Vossa Excelência vai relatar em separado ou faz parte, que parece que na chamada não, a minha assessoria está me informando que não foi declinado esse número, 3156 de 2018. É verdade, senhor presidente. Agradeço, inclusive, a nossa colega Cida, que sempre é diligente. Ele realmente estava aqui no finzinho, me desculpem. Passe, então, também está na lista, né? Mas realmente eu esqueci de relatá-lo. É o processo 3156 de 2018. A interessada, a Delegacia Geral de Polícia, Estado de Alagoas, e trata-se de um contrato. E também, na mesma esteira, tiveram os pareceres técnicos e do Ministério Público pela sua regularidade, e eu, dessa forma, também proponho o julgamento regular do respectivo contrato já declinado e ser dado ciência, né, de eventual julgamento de Vossas Excelências, que assim concordem, e a publicidade para fim de direito. E a responsável é a senhora Cátia Emanuele Cavalcante Castro. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela regularidade. Então, em discussão e votação dos processos de atos de gestão, relatados pelo conselheiro Alberto Pires. Excelência, eu queria só, para indagar qualquer dúvida a respeito, nesses processos em todos, a Excelência está trazendo pela regularidade, com ressalva que se faça essas anotações. Seriam isso? Não, esse último não. Esse último pela regularidade total. Os outros pela regularidade com ressalva. Perfeitamente. Com ressalvas, exatamente. Atendendo em vez das manifestações, como votaria o conselheiro Rodrigo? Excelência, na fase de discussão, Pois não, Excelência. eu estava aguardando Vossa Excelência terminar suas Pois não. considerações. Eu só gostaria de saber, é porque o Ministério Público se pronunciou pela regularidade, né, dos contratos. Todavia, o relator trouxe o voto pela regularidade com ressalvas. Como esses votos não foram compartilhados previamente com os nossos gabinetes, pelo menos eu não recebi. Em princípio, a gente enviou o ofício circulado número 37 de 2022, mas então deve ter havido uma falha. Deve ter havido uma falha. Se você não recebeu... Ele trouxe o voto completo? Mas ele trouxe o voto completo Não, né? só Não. de fato. Eu compreendi. Mas a necessidade da gente poder compreender melhor e votar melhor, como eu já mencionei aqui, com melhor nível de consciência quanto àquilo que nós estamos votando, seria interessante que a gente pudesse ter o voto na íntegra, até para poder avaliar a relevância da contratação e analisar esses elementos. Mas como o voto do relator foi com ressalvas, seria interessante que a gente pudesse saber quais são essas ressalvas, até para poder Essas irregularidades foram trazidas pelo Ministério Público de Contas. As propostas anexadas aos procedimentos com vistas a comprovar a compatibilidade dos valores do aluguel são aqueles aluguéis de imóveis pela Casal,
né, onde a localização é determinante para a prestação do serviço aos usuários. As propostas anexadas aos procedimentos com vistas a comprovar a compatibilidade dos valores de aluguel com a prática de mercado local não trazem qualquer prova da existência dos imóveis ou da titularidade de seus subscritores, sendo extremamente falhos os parâmetros utilizados para a validação do preço, abrindo espaço para possíveis fraudes ou simulações. As propostas devem ser acompanhadas de prova da existência do imóvel e titularidade e domínio do subscritor. B. Não consta como anexo do contrato o laudo de vistoria do imóvel. E C. Recomendar a adoção, finalmente, das seguintes providências. Maior cautela na escolha do imóvel a ser contratado, somente procedendo à contratação de imóveis em condições de registro irregulares. Registros regulares, quando comprovada a inexistência de outros só contratando os imóveis irregulares quando comprovada a inexistência de outros imóveis regularizados de atender às necessidades da companhia. E que as contratações sejam sempre precedidas de publicação de termo de ratificação na hipótese de dispensa e juntada da nota de empenho global. São essas ressalvas em todos eles. Minha Vossa Excelência, já vou antecipar meu voto no sentido de converter o processo em diligência com a finalidade de determinar a citação do gestor para que esse possa apresentar defesa quanto aos elementos que foram apontados no voto do mesmo, haja visto que, no meu ponto de vista, representam alguns desses pontos são grave violação à ordem jurídica, como, por exemplo, a ausência de publicação do termo de ratificação da dispensa, ou a ausência de um estudo de justificativa de preço para a celebração do contrato, fato que pode ensejar, inclusive, uma contratação menos vantajosa do ponto de vista econômico para a administração pública, de modo que eu, antecipando meu voto, trago entendimento no sentido de converter o feito em diligência. Pois não, Excelência. Não discordo, né, das ponderações do conselheiro Rodrigo, sempre muito abalizadas. Entretanto, nesses casos, são todos contratos de baixíssima materialidade. Por exemplo, aqui você tem de anual, R$ 3.960 reais. Temos um outro de 7 mil e poucos reais, 3.600 reais, né? E 6 mil reais e o último de 1.200 reais. E também devido ao tempo, né? Você veja, tem um processo aqui de 2017, 2016, né? Então, por conta disso, não obstante, Vossa Excelência ter razão, não de jeito nenhum, mas pela, digamos assim, com efetividade, né? E a baixa materialidade, eu optei por não fazer o que, em princípio, né, o direito e o controle externo deveriam nos dirigir para isso, né? Por a questão da, enfim, já coloquei a baixa materialidade e o decurso do tempo, que acho que não traria, digamos assim, um retorno significativo e efetivo para a Corte de Contas, só por isso. Eu concordo com Vossa Excelência quando menciona a baixa relevância, né, das contratações. São contratações baixas, de R$ 3.000, de R$ 4.000, R$ 7.000, mas essa é uma prática, infelizmente, equivocada, que por falta também de alerta e de orientação de parte do Tribunal de Contas, esse gestor ele tem repetido nas contratações que vem fazendo junto aos municípios. Eu acho que a gente não pode se furtar, ainda que a relevância, a gente tem materialidade devidamente comprovada aí, né? A ausência de conformidade com o ordenamento jurídico, principalmente com a Lei 8666. Concordo com Vossa Excelência, se pegarmos isoladamente, são processos de baixa relevância, mas quando nós analisamos no conjunto, são contratações que chegam, se somadas às que eu pedi vista do conselheiro Anselmo,
certamente ultrapassam por ano mais de R$ 200 mil. Então, eu acho que seria mais prudente da nossa parte ter uma atuação com vistas a alertar o gestor, ainda que a gente não venha aplicar multa, não venha a adotar essa técnica a técnica da multa, né, como para compelir o gestor a cumprir o ordenamento jurídico, mas a gente deve não acho que a gente deveria simplesmente deixar para lá ao constatar essas ilegalidades, né? Então, mantenho o meu entendimento com a devida vênia, respeitando o voto do eminente relator. Já temos então o voto do conselheiro Rodrigo, o voto do conselheiro Alberto. Eu, nesses processos, excelências, eu tendo a acompanhar o voto do relator originário. Eu não voto nesses processos. Eu estou apenas a uma proposta de decisão. Ficaria, desculpe, é o conselheiro Sérgio Marcel no caso, né? Então, como votaria o conselheiro Rodrigo, eu já tento explicar meu voto, como votaria o conselheiro Sérgio? Senhor presidente, considerando as razões apresentadas pelo conselheiro Rodrigo no seu voto, eu o acompanho, então, o voto divergente. E para que se instaure o contraditório, a dialética. Então, o voto vencedor foi o voto da divergência nos termos exarados pelo conselheiro Rodrigo. Excelência. Quanto aos contratos com ressalva, é isso? Exatamente. Pronto. Então, os demais, né, estão aprovados. Pronto, então encerra a minha pauta, senhor presidente. Perfeitamente. Excelências, eu tenho processos de ato de pessoal e tenho também 2 processos que são aqueles processos de denúncia e representação da Equatorial hoje, evidentemente. Nós já temos um entendimento posto, acho que o tribunal na verdade do tribunal, então eu pediria licença só para citar os processos, fazer dar algum norte e ao final vou ler a manifestação ministerial, submeter a deliberação e julgamento. São os 2 processos 16.217/2018, desculpe, estou relatando os votos do conselheiro Alberto, processo 2430/2019, está tão coladinho aqui que parece. Processo 2430/2019 e 2435/2019. O 2430 é referente à gestão da Prefeitura Municipal de Capela e o 2435/2019 da gestão da Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina. Então, excelências, eu voto naquele sentido e de como já entendimento posto que esses processos eles sejam arquivados, suas cópias encaminhadas aos autos de prestações de contas e demais dispositivos de praxe. Como se manifesta o órgão ministerial? Senhor presidente, o Ministério Público, no caso dos processos relatados por Vossa Excelência, entendeu pela admissibilidade. Como é de praxe, a gente defende aqui o parecer que não é feito necessariamente pelo procurador que está na sessão. Eu reitero o parecer do colega, doutor Pedro Barbosa Neto. No entanto, ressalvo o meu entendimento pessoal de que a solução que eu entendo mais cabível é a que Vossa Excelência adotou. Então, reiterando o parecer e ressalvando minha posição pessoal, eu reitero o parecer ofertado dos autos. Perfeitamente, Excelência. Em discussão, em votação, como votaria o conselheiro Rodrigo? Excelência, acompanha o relator. Como votaria o conselheiro Sérgio Maciel? Relator, senhor presidente. Excelências, tem agora atos de pessoal, foi encaminhado via ofício, só quero fazer o destaque, a razão também eu não sei explicar, que dos 13 atos de pessoal encaminhados, 3 deles
Repito, não sei quais as razões, não foram publicados, apesar de ter sido feito pela sistemática, pelos sistemas do tribunal, pelo nosso gabinete, que são os processos 5820 de 2014, 14562 de 2013 e 18230 de 2013. Tirando esses processos, Mas no ofício foi certo, só os que foram publicados. ok. Embora no ofício, lembrado, foram apenas os que foram publicados. Então a informação que chegou a Vossa Excelência está correta. Mas quero fazer esse destaque para que, se houver algum problema, isso seja corrigido em tempo oportuno. E sendo assim, Excelência, tendo em vista que os atos concessórios obedecerem à legislação vigente, não há razão para que nós não façamos as devidas homologações e demais dispositivos de praxe, essa questão, se aplicada a compensação previdenciária, a devolução dos processos, dos documentos originais que os guarnecem aos órgãos responsáveis e publicação para os seus efeitos legais. Como se manifestaria o doutor Gustavo? Senhor presidente, reitero o parecer ofertado nos autos e opinamos pelo registro de todos os atos relatados por Vossa Excelência. Como votaria, conselheiro Rodrigo? Como votaria, conselheiro Sérgio Maciel? Aprovado. Vossa Excelência, minha pauta de hoje também tem esgotada. Acredito que tenhamos encerrado a nossa pauta, a nossa sessão deliberativa, e sendo assim, está novamente franqueada a palavra de Vossa Excelência. Não tendo que fazer uso, está encerrada a nossa sessão por total no dia de hoje, convocando Vossas Excelências para o dia e hora normais da sua realização. Agradeço, saúde a todos.